e rebaixá-la a um ponto de mediocridade, dizer, olha, vocês podem até fazer o que vocês constitucionalmente têm que fazer, mas tem que ser no escopo de que nós decidimos. Isso é no mínimo ridículo. E querem, nesse artigo 53, deixar de ser investigado. E pior que isso, criar uma narrativa para a base bolsonarista que, desculpa, não mobiliza nada no país. Que vergonha o ato que vocês fizeram no Rio de Janeiro. Volto a falar, se fazem isso comigo, podem fazer com cada um de vocês um dia. Inclusive, os colegas de esquerda. Pau que bate Chico, bate em Francisco. Quando tá ruim, eles vão pro papai lá, Alexandre de Moraes, pedir que ele resolva o que eles defendem. É óbvio que não para em pé. Isso aqui cai no Supremo e, obviamente, vai acabar essa palhaçada. Mas tem uma tentativa da extrema-direita de articular a sua base radicalizada e de seguir fazendo uma disputa política contra o Supremo Tribunal Federal para garantir que não haja punição para golpistas que tentaram dar um golpe de Estado. Por isso nós estamos pedindo a retirada de pauta, porque isso é um escândalo sem precedentes na história da Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, entraremos para a história como uma comissão de inconstitucionalidade e de injustiça. Sem anistia, presidente. O pessoal aqui não tem conhecimento do histórico do nosso delegado Ramagem aqui, à frente da Polícia Federal. Foi nomeado para a BIM pela sua competência, fez o seu serviço na BIM, com certeza, preservando toda a soberania nacional que cabia a ele naquela época. E a gente está vendo aqui a deputada falar que podem até aprovar aqui essa SAP, mas o STF vai mudar. Então você vê essa casadinha do STF com os partidos de esquerda e com o governo federal. Mas tenha certeza, deputada, nós vamos aprovar porque o artigo 53 da Constituição Federal, no seu parágrafo 3º, manda assustar sim essa ação penal. E é legítimo esse interesse, por isso nós somos contra a retirada de pauta. Tem vários colegas aqui que estão perdendo a oportunidade de trabalhar em Hollywood. Porque cria um roteiro, cria uma narrativa que deixa com inveja qualquer astro de Hollywood, qualquer astro de cinema. E tem uns que são mais experientes. Tem um aqui, que eu não vou citar o nome, que já faz esse tipo de coisa de querer repartir a Constituição. A Constituição diz uma coisa, ele reparte ao meio. Já encerro, presidente. Reparte ao meio desde a época da Dilma. E querem fazer a mesma coisa agora. A Constituição diz uma coisa, ele quer dizer, ó, vale até aqui, mas não vale daqui pra lá. Não é a exclusividade do Partido Liberal essa perseguição que vem acontecendo. Entraram na minha casa, entraram no meu gabinete parlamentar com fundação esdrúxula. O deputado Carlos Jordi está aqui. Entraram na casa dele, no gabinete parlamentar dele, porque uma pessoa chamou ele no WhatsApp de meu líder. E essa pessoa parece que estava em alguma manifestação que não era nem em Brasília. Não é exclusivo do PL. Eu tenho conversado com diversas pessoas contando o meu caso. E eles vêm me trazer a hora que está acontecendo comigo, está tendo quebra de competência, inversão de competência para perseguir várias pessoas de outros partidos. E o que é pior, que vem acontecendo com todos nós, essas investigações distorcidas sendo levadas antes aos meios de comunicação para assassinatos de reputação. Investigações que duram 1, 2, 3, 4, 5 anos, são 2 eleições. E o assassinato de reputação. Se isso eles estão fazendo com o parlamentar que está aqui, podem fazer com qualquer parlamentar. E não acreditem que é só de um segmento político. Encher linguiça, porque não tem nada contra mim. Volto a falar, se fazem isso comigo, podem fazer com cada um de vocês um dia. Inclusive, os colegas de esquerda. Pau que bate Chico, bate em Francisco. Se sou eu que estou aqui, um de vocês pode estar aqui. Eu queria alertar algumas coisas. Ramagem deve ter achado linda a sua defesa. Eu quero dizer que tu te incriminou, Ramagem. No mínimo em 3 momentos, quando tu falava ali sentado. Aliás, é muito engraçado. Quando é para investigar de forma ilegal, pelo sistema da BIM, adversários políticos, inclusive parlamentares. Eles são muito corajosos. São os leões. Bradam forte. Investigaram Rodrigo Maia, investigaram outros parlamentares, investigaram Mônica Bergamo de forma ilegal, sem nenhum processo judicial, típico de ditaduras. Que papo furado. Adoram um privilégiozinho. Querem, nesse artigo 53, deixar de ser investigado. E pior que isso, criar uma narrativa para a base bolsonarista que, desculpa, não mobiliza nada no país. Que vergonha o ato que vocês fizeram no Rio de Janeiro. O ato em São Paulo. O ato em São Paulo. Presidente, peço para segurar o tempo. Eu peço para segurar o tempo. Eu não vou ser interrompida, presidente. Não vou. Não deu piti. O problema é que a verdade dói, né? Nem sei quem é o machinho alfa que tá incomodando. Mas assim, a verdade dói, né? Prometeram 1 milhão, não juntaram nem 20 mil. Ai, dói. Como dói a verdade. Depois tentaram fazer a mesma coisa em São Paulo, Feliciano, mas aí não tinha dinheiro público de motociata. Aí não tinha dinheirinho tirado do povo brasileiro pra financiar a aventura golpista. E aí vocês não mobilizaram gente. Aceita! Aceita! Bom, tudo bem.
Tem gente que, por favor, dá tiro no próprio pé. Tem mulher que defende gente que ataca as mulheres e ataca... Minuto, deputado. Não. A mesa pede compreensão e vamos ouvir a deputada Fernanda, por gentileza. O problema deles é que a verdade dói. E a verdade dói muito. A trama golpista de vocês foram desmascarada. Teve uma CPMI que chegou a vários responsáveis. E eu acho que tem que prender, óbvio, e julgar os translocados que tentaram fazer uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito no 8 de janeiro. Mas tem que prender os mentores, o chefe da quadrilha. E é o Bolsonaro, e é o Ramagem, e é o Augusto Heleno, e é vários do núcleo 1, do núcleo 2, do núcleo 3 e do núcleo 4. O que acontece? Admitam, vocês estão morrendo de medo do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ramagem se incriminou 3 ou 4 vezes aqui, falando das informações que ele passava como parte de uma tentativa fantasiosa de justificar um golpe que vocês viram em 2021 que iam perder a eleição, quando devolveram os direitos políticos pro Lula. Quando o povo brasileiro fez a experiência com o bolsonarismo no pior momento da nossa história, que foi a pandemia, porque vocês foram genocidas delinquentes, que deixaram o nosso povo morrer na pior pandemia da nossa história, e sabiam que iam ser castigados nas urnas. Aí começaram uma trama golpista, desacreditando o sistema eleitoral, que sabiam que iam perder no voto, investigando o adversário político, que sabiam que iam perder no voto, criando barreira pros eleitores do Lula, que sabiam que iam perder no voto, criando minuta golpista na casa do Anderson Torres, porque sabiam que iam perder no voto, com direito até plano de assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Por quê? Porque vocês sabiam que iam perder no voto, só que vocês perderam a tentativa de golpe também. É muito fácil numa democracia defender a ditadura, mas nós não vamos aceitar, porque vocês tentaram impor uma ditadura e perderam, e tem que ser julgados e condenados por isso, e o Ramagem, réu e a ação penal tem que seguir. Vocês podem até fazer, e peço 30 segundos para Pode concluir, deputado. Muito obrigada, Paulo. Vocês podem até fazer um teatro para justificar para a base radicalizada do bolsonarismo, mas essa ação penal que vocês querem sustar, essa sustação da ação do penal, não para em pé. Sem anistia, seguiremos na luta, cadeia para os golpistas. Presidente, eu pediria que retirasse da pauta... Presidente, eu queria que retirasse das notas taquigráficas. Genocida delinquente. Não tem ninguém aqui genocida delinquente. O chorume do bolsonarismo. Ontem nós tivemos um colega afastado. Censura, presidente. Não vamos aceitar a censura do chorume do desequilíbrio, presidente. Desequilíbrio o quê? Questão de ordem, deputado Orlando Silva. Questão de ordem com base... Quando uma mulher fala é de... desequilíbrio. Esses delinquentes aqui que ficam debochando na minha fala, tem. Aí tá ótimo. Presidente, questão de ordem. Eu fui afastado por muito menos. Deputada Fernanda, por favor, deputada Fernanda. Deputada Fernanda. Calma, deputada Fernanda. Calma. Deputado Orlando Silva, questão de ordem, Vossa Excelência. A gente ouviu durante toda a manhã e agora começo da tarde a esquerda falando em democracia. Pois bem, a democracia, colega Ramagem, ela é oriunda da vontade popular expressada através do voto que elege os seus parlamentares para que eles legislem e fiscalizem o executivo. A primeira parlamentar de esquerda que se manifestou hoje, presidente, ela disse o seguinte: se vocês ganharem aqui não importa, nós vamos pro Supremo. Que tipo de democrata é esse, colega Zé Medeiros? Uma democracia que quando eles ganham, tá ok. Quando tá ruim, eles vão pro papai lá, Alexandre de Moraes, pedir que ele resolva o que eles defendem. É o tipo de democracia que o Lula defende. Inclusive agora, enquanto um monte de aposentado não consegue comer e comprar remédio pelo desvio dos parceiros deles, ele tá tentando resolver o problema dos aposentados ou tá lá com os ditadores, com o Maduro na Venezuela. Tá lá com os ditadores. O evento que ele está hoje não tem nenhum democrata eleito. Só ditador. Os Estados Unidos tiveram que vir aqui na Venezuela resgatar presos, ali refugiados, porque o Brasil, aliado da ditadura, que tem um monte de gente aqui que diz que é democrata, não fez nada. Aliás, deviam estar torcendo que eles morressem para se livrar do problema. Nós tivemos ao longo da indicação de um dos ministros que capitaneia esses absurdos que nós vivemos hoje, duas frases de dois deputados de hoje. O primeiro deputado, Lindenberg Farias, ele afirmou que era um escárnio a indicação de Alexandre de Moraes para o Ministério, para o STF, melhor dizendo. Depois nós tivemos a Gleisi Hoffmann dizendo: Moraes demonstrou partidarismo nos cargos que ocupou e por isso ela era contra também a indicação de Alexandre de Moraes. Pois bem, o que será que mudou? Que hoje nem com a soltura do mandante do assassinato de Marielle Franco essa turma consegue criticar. Nada. Eles não falam mais nada. Porque eles querem mesmo que nós, parlamentares,
não nos prendamos mais à Constituição e que sejamos cachorrinhos do STF. O colega Ramagem, para concluir, presidente, falou na sua explanação sobre os crimes que ele estava respondendo. Tentativa de abolição, violência do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, organização criminosa, dano qualificado com violência, né, contra o patrimônio e deterioração do patrimônio tombado. Ele disse que não estava em Brasília. E aí qualquer pessoa que tem um QI aí acima de 80 percebe como é que tu vai danificar um patrimônio se tu não tá no local. Osmose, telepatia, ainda o que a gente sabe não funciona. Mas ontem, colega Ramagem, o ministro da Suprema Corte explicou como ele está julgando quem não estava aqui. Pasmem, colegas, ele disse o seguinte, olha, se eventualmente... Pessoal, aqui não é bar, se vocês quiserem conversar, pode ir lá fora. A presidência pede à assistência que faça silêncio, por gentileza. Existe um orador usando da palavra. Obrigado, presidente. O respeito por parte da esquerda não é uma coisa que eles conhecem muito, mas vamos seguir aqui. Então ontem, o ministro Alexandre de Moraes, o alecrim dourado da Suprema Corte, entendeu que basta um post ou uma fala para tu poder ser acusado de algum crime. Eu pergunto à esquerda, o governador da Bahia disse que todos os bolsonaristas deveriam ir para a vala. Pergunto se Alexandre de Moraes terá o mesmo entendimento se a esquerda começar a fuzilar ou matar bolsonaristas e colocar na vala. Ele vai ser julgado por homicídio? Provavelmente não. O que acontece hoje com o nosso colega Ramagem, dentre outros, é que, sem ter como... A mesa pede assistência que ou fiquem na sala prestando atenção aos oradores ou possam conversar do lado de fora. É a segunda vez que a mesa pede silêncio. Por gentileza. Pois não, deputado Marcos? Olha, presidente, se eu for interrompido mais uma vez, eu vou terminar o discurso, porque daí eu vou me reunir com a turma aí pro bar ali, porque se é pra vir aqui conversar, vamos ali fora, meu Deus do céu. Ele tá fazendo um raciocínio aqui sobre um caso sério na República e fico aí. Que nem papagaio, vamos ali fora, meu Deus do céu. Presidente, eu vou encerrar minha fala, porque o desrespeito aí por parte da esquerda é gigantesco, a gente não consegue concluir uma fala aqui e eles fazem isso de propósito pra prejudicar a gente. Obrigado. Acredito que nós estamos num dia histórico aqui hoje, na qual pela primeira vez os deputados vão tratar a respeito da sustação de uma ação penal. E quero explicar aqui para o povo brasileiro o que está acontecendo. Basicamente, o deputado Alexandre Ramagem, eleito pelo Rio de Janeiro, ele foi denunciado pela PGR pela participação de uma tentativa de golpe de Estado. As denúncias tinham ali alguns crimes. Primeiro, organização criminosa armada. Relembro aos senhores que não foi encontrado nenhuma, sequer, arma de fogo no dia 8, a não ser, de fato, um estilingue. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. Ramagem que nem estava lá. Ou seja, esse tipo de crimes aqui, senhores, nenhum integrante do PCC, Comando Vermelho, tem elencado, né? Até mesmo porque os Estados Unidos sugeriu colocar PCC e CV como terroristas aqui no Brasil e o governo Lula rejeitou. Ou seja, pessoas que depredam patrimônio público, terroristas, pagam 14 anos, PCC e Comando Vermelho que traficam, destroem a nossa sociedade, não podem ser considerados terroristas. Enfim, deu prosseguimento constitucional e pelo artigo 53, eu tô com ela aqui, ou se você quiser usar ela aí para poder segurar sua porta, segurar um livro aí, é mais útil do que hoje. Mas, mesmo assim, no artigo 53, no parágrafo 3º, diz o seguinte: recebida a denúncia contra o senador ou deputado, que é o caso do delegado Ramagem, por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá até a decisão final sustar o mandamento da ação. Repito, sustar o andamento da ação. Sabe o que aconteceu, senhores? O Zanin, que lembra aos senhores, era advogado do atual presidente da República, Lula, e o Alexandre de Moraes, que foi o que impediu o delegado Alexandre Ramagem de estar à frente da diretoria da Polícia Federal, que era competência exclusiva constitucional do presidente da República à época, Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes impediu. Esses dois enviaram um ofício para esta casa dizendo o seguinte: olha, vocês podem até assustar a ação, mas tem que ser nesse escopo. É inacreditável. Quer dizer então que além agora de relator, vítima, investigado, delegado, os ministros agora do STF também agora são deputados? Quem tem a competência para assustar ou não, o que seja ou não, somos nós. Se vocês querem, renunciem, se candidatem, tem que ganhar, né? Ganhem e depois vocês chegam aqui agora. Chegar para essa casa e rebaixá-la a um ponto de mediocridade, dizer, olha, vocês podem até fazer o que vocês constitucionalmente têm que fazer, mas tem que ser no escopo de que nós decidimos. Isso é no mínimo ridículo e é obviamente um espelho do que o STF é. Mas enfim, continuando. Qual foi o crime então
deste homem que está aqui ao meu lado. Eu ouvi dizer aqui de um deputado aqui de esquerda, de que o deputado Ramagem, ele cometeu o grande crime de questionar. Questionar está em qual tipificação penal? Quantos anos de cadeia uma pessoa pega por questionar urnas eletrônicas? Peraí. Se for assim, então, senhores, sabe quem tem também ser condenado e está no banco dos réus? Ministro Flávio Dino. Porque a internet deixa as coisas registradas. Já questionou as urnas eletrônicas. Sabe quem mais também questionou o resultado eleitoral? Carlos Lupe. Não vou nem falar dele aqui, né? Caiu e tem motivo. Se for falar o histórico dele, então, meu Deus, não é currículo, é ficha criminal. Outro também, Simone Tebet. Ou seja, mais gente tem que ser colocado nesse bolo aí. Agora, por que uma mensagem privada em WhatsApp, onde, por incrível que pareça, não era assim, presidente, não confio na urna, dá um golpe. Não é isso, senhores, que aconteceu. Foi encaminhado um vídeo do plenário do STF, onde estava falando a respeito disso. Ou seja, o Brasil não é que, Nicolas, o Brasil vai virar a Venezuela, olha que mentira. Nenhuma igreja foi fechada. Vocês estavam falando que o Brasil ia virar Venezuela, olha que mentira. Verdade? Porque o fato da tirania não ser exercida pelo presidente da República, ele é utilizado pelo jurídico. Porque o Lula bate com a mão do outro, né? Usa Flávio Dino como ministro da Justiça para poder perseguir deputados. Usa a Polícia Federal para poder perseguir deputados, como o deputado Carlos Jordi, e fala na tribuna. Usa o aparato estatal para poder perseguir deputados e querendo colocar na cadeia, porque cometeu o grande crime de botar uma peruca. Agora, dinheiro na cueca, senhores, tá tudo bem. Rachadinha passa impune. Ou seja, são essas mesmas pessoas que estão acusando um deputado federal eleito pelo povo de Rio de Janeiro de cometer o grande crime de questionar. O segundo crime alencado a ele foi a utilização de um software para monitorar, supostamente, opositores. Sendo que, olha que loucura, a licitação desse software acabou muito antes da data que supostamente eles teriam feito essa investigação, esse monitoramento. Ou seja, também, mais uma vez, caiu por terra. E o delegado Ramagem não comprovou isso com fontes Arial, não. Fontes do Tororó, não. Foi com documentos da CGU. Então, o que eu quero deixar aqui claro, senhores, não quero estender demais aqui também a minha fala, é que o povo brasileiro está percebendo que nós não estamos em uma democracia plena. Pelo contrário, isso aqui já foi rasgado há muito tempo. Artigo 53 da Constituição, senhor presidente, que não abarca somente eu ou deputados de direita, não. Abarcam todos nós. E eu jamais, Cajado, irei pedir a cassação ou a prisão de um deputado por suas opiniões, votos ou palavras. Porque eu respeito essa Constituição, por mais respeitada que ela seja. Só que o contrário não faz. Ou seja, que hoje nós demos um exemplo para o povo brasileiro que, no mínimo, nos diz respeito ao voto, a um parlamentar, a gente cumpre a nossa Constituição, o nosso cumprimento constitucional. Se eles não fazem... Valeu demais, galera, por acompanhar até aqui. Vocês são a força que mantém esse canal de pé, firme e sem rabo preso com ninguém. E se você curte esse conteúdo sem censura, com coragem e ironia na dose certa, que tal virar membro do canal? O valor é simbólico, dá pra pagar com o troco do pão, mas faz uma baita diferença pra gente continuar batendo de frente com esse sistema podre. Bora juntos nessa missão? Clica aí em Seja Membro e vem fazer parte da resistência que incomoda os amantes do 9 dedos.